Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 26º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje, ela está em continuidade com a liturgia do domingo passado, em que nós ouvíamos nosso Senhor nos advertindo e dizendo que nós não podemos servir a dois senhores, porque ou nós amaremos um e desprezaremos outro, ou amaremos o outro e desprezaremos aquele primeiro. Isto é, e o Senhor concluía: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E a liturgia de hoje, então, não só o Evangelho, mas toda a liturgia é uma continuação dessa realidade. Isto é, nosso Senhor que nos adverte o perigo de nós vivermos para servir a carne. Entendamos aqui servir a carne. Servir a carne aqui não significa que carne, às vezes, na Sagrada Escritura, significa pecado. Os desejos da carne. Um homem que segue os desejos da carne. Mas também pode significar uma pessoa que vive simplesmente para aquilo que é material, que vive para servir o que é corpóreo, o que é imanente, o que é deste mundo. Então hoje a advertência de nosso Senhor para todos nós é: nós precisamos aprender e suplicar a Deus a graça de servir a Deus e não ao nosso corpo, não às coisas materiais. Uma vida, meus santos, uma vida encerrada, restrita, apertada, simplesmente, focada simplesmente nos horizontes estreitos dos prazeres terrenos, por si já é uma vida incrédula, já é uma expressão de alguém que não crê em Deus, que não espera o céu. É um ateísmo prático. Digo de uma outra maneira: uma pessoa que só vive para comer, beber, trabalhar, comprar sua roupa, cuidar da saúde, comprar remédio, reformar sua casa, pagar suas contas. Vocês perceberam que eu não disse nada de mal aqui? Não existe nada de mal em comer, beber, em vestir o seu corpo, em cuidar da sua saúde, em pagar as suas contas. Pelo amor de Deus, velhaquice é feio, é pecado comprar e não pagar. Mas uma vida simplesmente encerrada, focada somente nas coisas imanentes, é uma vida ímpia. Como assim, padre? Sim, é aquilo que a Sagrada Escritura chama de impiedade. É uma pessoa que não se interessa pelas coisas espirituais. É uma pessoa que tem o seu coração voltado primeiramente para as coisas materiais. Meus irmãos, nós estamos, eu dizia no início da Santa Missa, nós estamos terminando, né? Se hoje não fosse domingo, celebraríamos a Quaresma de São Miguel, e nós passamos 40 dias pedindo esta mesma graça, pedindo a Deus que nos conceda a sabedoria. Lá no finalzinho da Quaresma de São Miguel, a súplica era exatamente essa: Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedei-nos, por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu. Por quê, meus santos? Porque a nossa tendência é querer juntar riquezas na terra. Isto é, mas cuidado, quando eu digo assim, juntar riquezas na terra, você já pensa que é a pessoa milionária. Não, todos nós somos assim. Isto é, nós queremos ter cada vez mais coisas.
Nós queremos ter cada vez mais saúde, nós queremos ter cada vez mais descanso, nós queremos ter cada vez mais beleza, nós queremos ter cada vez mais amigos, nós queremos ter cada vez menos contas a pagar, nós queremos ter cada vez menos doença, nós queremos ter cada vez mais roupas dignas. E repito, eu não falei nada de indigno, isso tudo é lícito, mas a nossa tendência é focar primeiramente a nossa atenção e os desejos do nosso coração nisso, de modo que o nosso coração, entenda aqui coração não como órgão físico, mas como aquela realidade que deve nos tender para Deus, o nosso coração se torna carnal, a nossa alma se torna carnal, a nossa religião se torna carnal, uma religião materialista, que até quando a Deus eu busco para alcançar as coisas materiais, eu busco porque eu peço a Deus um emprego, eu busco para pedir a Deus para passar naquele concurso, eu busco a Deus, eu faço uma novena, eu faço uma quaresma até, para alcançar, para pagar as minhas contas que estão me atormentando. Mas percebe que o seu coração está todo ele voltado para as coisas materiais? Ora, os pagãos também faziam isso, adoravam as suas divindades, mas sempre com o interesse material de alcançar uma graça aqui, para este mundo. Então, durante 40 dias, nós suplicamos a Deus, por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. É toda uma outra realidade que nós vemos na liturgia de hoje. Escutem aqui de novo parte da primeira leitura. Assim diz o Senhor, o Todo-Poderoso: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comem cordeiros e novilhos do seu gado. Isto é, simplesmente, ai daqueles que vivem simplesmente para essa realidade aqui na terra. Isto aqui se aplica a todos nós aqui nesta igreja. Precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos para as realidades espirituais, para que nós nos dediquemos com afinco para alcançar o céu, para alcançar a salvação da nossa alma e alcançar a salvação da alma dos nossos. Quantos pais que se acabam no trabalho porque eles querem dar o pão material para os seus filhos, com o consequente desprezo do cuidado espiritual. Quantos pais? Padre, eu trabalho, eu dou de comer, eu visto o meu filho, eu dou escola, ele tem plano de saúde, ele tem o sapato, ele tem a sua roupinha para ir para a escola, tem a sua mochila, roupa lavada, comida feita. Muito bem, meu santo, parabéns, isso mesmo, um pai tem que prover o necessário, sem sombra de dúvida. Mas até então você está provendo apenas aquilo que é para o animal. Entenda aqui, animal, o que é o corpóreo, o que é o material. Mas e o espiritual? Como você não se preocupa com o espiritual na sua vida, consequentemente você não se preocupará com o espiritual, com a vida dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, daquelas pessoas que estiverem sob a sua responsabilidade. Hoje a liturgia então quer abrir os nossos olhos para que nós nos libertemos dessa garra invisível das coisas materiais que nos morde a todos, a uns mais, a outros menos, mas a todos. Quando a Sagrada Escritura, quando São Paulo, a Sagrada Escritura em várias passagens, vou citar aqui apenas uma passagem, quando São Paulo
na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os pecados. São Paulo sabia o que estava dizendo. E sejamos sinceros, meus santos, todos nós somos sujeitos a esta tentação. Todos nós, se não tivermos cuidado, nos deixaremos morder por isso. Foi por isso que São Paulo, hoje, na segunda leitura, ele adverte Timóteo. Nós estamos ouvindo a partir do versículo 11, mas qual é o contexto? São Paulo diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os pecados. Por isso, Timóteo, tu que és homem de Deus, foge dessas coisas perversas. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Isto é, procura as coisas espirituais, procura as coisas que levam para o céu. Tu, Timóteo, ele está falando para um bispo. Timóteo era bispo, ordenado por São Paulo. E ele diz: Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os pecados. Por isso, tu que és um homem de Deus, um ordenado, um episcopo, um bispo, foge das coisas perversas. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual tu foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé. Meus irmãos, se isso vale para Timóteo, isso vale para todos nós. Isto é, se nós não vestirmos a carapuça, e se nós não suplicarmos a Deus com toda a verdade e humildade: meu Deus, concede-me um coração que ame as coisas do céu. Meu Deus, por intercessão de São Miguel, de São Gabriel e São Rafael, concede-me esta sabedoria que foi abundante no coração dos santos. Concede-me esta sabedoria que me leva até mesmo a desprezar a mim mesmo, as coisas da terra, se elas forem empecilho para as coisas do céu. Porque não é, pelo amor de Deus, que as coisas da terra são más, não. Eu não sou aqui maniqueísta, dualista. Eram hereges dos primeiros séculos que diziam que a matéria é má, que o corpo é mau, e tudo aquilo que serve ao corpo é mau em si mesmo. Não, eu não estou dizendo isso. Não sou maniqueísta, não sou dualista, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo o quê? Que essas coisas que servir ao corpo, que usar das coisas que passam, só é bom e lícito se nos ajudam a abraçar as que não passam. Estou citando aqui aquela oração da 17ª semana do tempo comum, que eu já falei a vocês, que para mim é uma das orações mais bonitas, não a mais bonita, porque eu não parei ainda para ver qual é a mais bonita para mim, mas sem dúvida uma das mais bonitas. Olha que oração: 17º domingo do tempo comum. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que abracemos os que não passam. Então é lícito usar das coisas que passam, é lícito cuidar da saúde, desde que ela o leve a servir a Deus. É lícito usar dos bens, desde que isto leve a servir a Deus. É lícito você vestir o seu corpo, é lícito você cuidar da sua saúde, é lícito e é devido, é justo que você pague as suas contas. É lícito que você pense em como você vai reformar a sua casa. Mas não é lícito que essas realidades materiais e passageiras ocupem o primeiro lugar no seu coração. Não é lícito que isso prenda o seu coração de tal maneira que você não apenas se feche para Deus, mas se feche também para os seus irmãos. Escutemos aqui o evangelho de hoje. Diz aqui: havia Jesus dizendo, contando uma parábola. Havia um homem rico
que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. E um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. E ele queria comer as migalhas que caíam da mesa do rico, e nem isso ele recebia. Pois bem, a parábola não diz, mas se Lázaro foi levado para o seio de Abraão, é uma outra expressão para o céu, é porque ele era justo, é porque ele amava a Deus. Morreu o pobre, foi levado para o seio de Abraão. Ele não foi para o seio de Abraão, ele não foi para o céu porque era pobre, que a pobreza em si não salva ninguém. Pobre também vai para o inferno, a gente também vai para o inferno. Então não pense você que só vai para o inferno quem é rico. O pobre, essa foi a interpretação de sempre da igreja, nunca houve dúvida nisso. Ele foi para o seio de Abraão porque ele temia a Deus, era obediente a Deus, não se revoltava com Deus. Morreu, foi levado para o seio de Abraão. O rico morreu e foi enterrado. O rico se perdeu, foi para o inferno, estava lá em meio aos tormentos, diz aqui a parábola. E o pobre estava no seio de Abraão. Isto é, meus irmãos, os dois, cada um à sua maneira, os dois fizeram a sua escolha por Deus, ou a sua escolha por não Deus. Nós às vezes, ingenuamente, temos a ilusão, e isso é ingenuidade, e é uma ingenuidade culposa. O que é uma ingenuidade culposa? É aquela ingenuidade, né? É aquilo que eu não tenho direito de ter. Ora, se vocês vêm à missa, se vocês escutam a palavra de Deus, se o sacerdote isso ensina para vocês, e eu tenho certeza que vocês que vêm aqui, vocês escutam isso, e os sacerdotes aqui ensinam isso a vocês, vocês não têm o direito de ter essa ingenuidade. Qual ingenuidade, padre? Há quem ingenuamente pense que a sua escolha por Deus ou pelo inferno é assim: você vê Deus na sua beleza, na sua plenitude e em toda a felicidade, e você rejeita Deus, e vê o diabo com toda a sua maldade, com toda a sua feiura e com todo o sofrimento que o inferno proporciona, e você escolhe o inferno. Não, meu santo, ninguém escolhe o inferno assim, não. Ninguém é bobo, a gente não escolhe o inferno dessa maneira. E como é, padre, que a gente se perde? A gente se perde nas nossas escolhas diárias e cotidianas, quando a gente, pouco a pouco, vai deixando Deus de lado e vai servindo a carne, a matéria, ao passageiro. Quando a gente volta a nossa atenção e as nossas energias simplesmente para este mundo, para o mundo material, e vai se despreocupando todos os dias, a cada dia, das coisas de Deus, quando nós não queremos pensar, fazemos de conta que não existem as realidades espirituais, não queremos pensar nem sequer no inferno. Eu não quero nem pensar nisso, como se ao deixar de pensar no inferno, ele deixasse de existir. Então você vai tendo essa atitude, pouco a pouco, servindo e tendo uma vida animal. O que é uma vida animal? Servindo apenas o seu corpo, servindo apenas a matéria. Isto é, por que animal? O animal, ele vive para comer, para beber, para dormir, fugindo da dor e buscando o prazer, né? Se você pegar um animal, e toda vez que o animal se aproxima de você, você dá uma paulada nele, ele vem uma outra vez, dá uma paulada nele, ele foge de você, porque ele já entendeu que você é dor. Mas se você tem um animal, e toda vez que se aproxima, vem um gatinho, você, vem cá, Xaninho, psiu, 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 psiu. Eu não gosto de gato, gente. Eu não gosto de gato. Cachorro eu ainda gosto, mas de gato eu não gosto. Mas vem cá, gatinho, psiu, psiu, psiu. Aí você dá uma comidinha a ele. Ah, pronto, ele vira seu amigo. Ele se enrosca em você, entendeu? Por quê? Porque ele já interpretou que você é prazer,
que você dá comidinha para ele, que você dá carinho, cafuné nele, e aí ele fica feliz da vida. Ora, se você vive assim como um animal, isto é, você só cuida do que é material, o que dá dor, o que causa sofrimento, você foge. Jejum, não gosto. Missa cumprida, não gosto. Oração, não gosto, é muito difícil, né? Quando dá arrepio, eu até rezo, mas parou de dar arrepio, não rezo mais. É corpo, percebeu? Você está servindo o seu corpo. Quando você gosta, você reza. Quando você tem vontade, você vai à missa. Você está servindo a você. Você não está servindo a Deus. Quando eu digo às pessoas, olha meu santo, mesmo sem vontade, principalmente quando não tiver vontade, venha à missa e diga: Senhor, eu estou aqui para te servir, para fazer a tua vontade e não a minha. E agora, sem vontade, é quando mais do que nunca a tua vontade eu faço. Entende? Porque não, olha, quando eu estou com vontade, padre, eu vou à missa, que não adianta ir sem vontade, né? Claro que adianta, mais do que nunca adianta, porque talvez, quando você vem por vontade, principalmente nos iniciantes, aqueles que já estão encaminhados, provavelmente vêm com vontade, porque já converteram a sua vontade a Deus, mas no início, vem porque é gostoso, eu sinto paz, eu sinto alegria. E quando a palavra de Deus não lhe der mais paz? E quando a palavra de Deus inquietar o seu coração? Porque é claro, se nós somos pecadores, e nós somos pecadores, não poucas vezes a palavra de Deus vai nos incomodar, vai nos ferir, vai dar vontade de dela fugir. Mas é assim que Deus é conosco. Eu comentava ontem numa reunião com os grupos, e nós fizemos referência àquela música: eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta, eu pensei na fuga esconder-me longe de ti, e eu disse, no início da minha vocação, essa música era tão presente, isto é, eu queria fugir de Deus, porque eu percebia na minha maldade que Deus seria soberano, e se Ele fosse soberano, eu não seria mais soberano na minha vida. Se Ele fosse Senhor, eu não seria mais Senhor da minha vida. Se Ele fosse Senhor, Ele seria o meu dono, e eu não poderia mais fazer o que desce no meu nariz. Então, é normal. Ora, e quando a palavra de Deus inquietar você, você vai fugir de Deus? Então você não pode servir às suas vontades, aos seus desejos, mas servir ao Senhor. Então é assim, meus santos, que como a gente usa a expressão, que a vaca vai para o brejo. É assim que a gente se perde. Não pense você, eu vou para o inferno se eu matar alguém, eu vou para o inferno se eu fizer uma grande maldade. Não, meu santo, você vai para o inferno quando você começa a simplesmente se desinteressar por Deus. Você começa a pouco a pouco se desinteressar pelas coisas do céu, e você começa cada vez mais a se interessar pelas coisas da terra, de modo que você vai deixando, vamos usar aqui uma expressão, vai deixando de ser espiritual para se tornar cada vez mais material, e às vezes mesmo nos bancos das igrejas, e às vezes, livre-nos Deus, celebrando missa no altar, é um cristão de carne, é um padre de carne, de pouco espírito. Entende, meus santos? Nós podemos estar aqui, mas porque uma vida totalmente voltada para a matéria pode estar de batina e casula, mas é de carne, não é de espírito, não tem alma. Entende aqui? Não tem alma, né? Não tem alma, não tem sobrenaturalidade, não tem elevação. Por quê? Porque é uma alma voltada para cá, para baixo, para si mesmo, para as coisas, para comer, para beber, para comprar as coisas, para pagar as dívidas, para cuidar da saúde, para fazer uma viagem, para resolver problemas.
apenas para este mundo, meus irmãos. Peçamos a Deus nesta missa a graça de Ele nos abrir os olhos para as coisas espirituais, para que Ele nos abra os olhos para Ele, e quando isso acontecer, necessariamente os nossos olhos se abrirão para os nossos irmãos. Este homem, o rico banqueteador, o rico epulão, ele tinha os olhos fechados para Lázaro que mendigava a sua porta. Por quê? Porque ele tinha o seu coração fechado para Deus. Que hoje, neste dia em que não liturgicamente, mas devocionalmente, nós recordamos São Miguel, depois dos nossos 40 dias de oração, peçamos a São Miguel esta graça de que alcancemos a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Não tenho dúvida, meus santos, que se isso fizermos, daremos muita alegria a nosso Senhor e a São Miguel, cuja quaresma ontem nós terminamos. Que Ele interceda por nós, para que esta sabedoria seja viva e abundante nas nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.